A solicitude da vida. Texto áureo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Verdade aplicada. Um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial, e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Objetivos da lição: ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade, destacar o cuidado de Deus para com os seus e apresentar como podemos vencer a ansiedade. Texto de referência: Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Motivo de oração. Ore a Deus agradecendo a provisão e o cuidado divino. Introdução. Mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nessa parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Capítulo 1. Combatendo a ansiedade. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura de nossas vidas. 1.1 Não andeis ansiosos. Antes de falar de ansiedade, precisamos entender corretamente o que Jesus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. A mente começa a admitir o pensamento interior de que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir-se. Esse é o tipo de atitude daquele que serve a Mamon e não de um discípulo de Cristo. Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro. Ele está proibindo o afã, o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que ele produzirá. O termo usado aqui é o grego merimnam, que significa preocupar-se ansiosamente. Como seres humanos, a vida exige de nós certos recursos básicos para podermos sobreviver, como roupa, comida, moradia, que por sua vez exigem de nós uma certa capacidade econômica, que nos leva a trabalhar e ganhar um salário. Tudo isso pode nos levar ao afã em pagar por todas estas coisas e possivelmente nos preocupar com o amanhã. No entanto, Jesus nos ensina a não vivermos ansiosos, mas a colocar toda a confiança de nossas vidas naquele que não somente é o Criador de todas as coisas, mas também aquele que supre todas as nossas necessidades. 1.2 A vida é mais que o mantimento. Norman Champlin diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do Reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana. Ao afirmar que a vida é mais que o mantimento, Jesus não exige absoluta abstenção
e uma exclusiva busca da outra. Ele está desafiando seus seguidores a decidir o que terá o lugar mais alto em seus corações: a comida, a bebida e vestimenta ou a justiça do governo do céu. Mesmo animais, como as aves, não são vencidos pela ansiedade, e cabe ao homem, como criatura feita à imagem do Criador, ter a obrigação de aprender a confiar e depender de Deus, que o criou, assim como as demais criaturas. Sendo a vida uma dádiva divina, não devemos jamais imaginar que o Deus que nos deu tal dádiva não possua os meios pelos quais sustentá-la. O ensino trata da ansiedade, da preocupação e dos medos relativos ao nosso sustento. O que o Senhor atinge aqui é o investimento dos cuidados primários de uma pessoa em como se manter respirando e os insensatos temores associados com isso. Uma vida sem confiança em Deus pode ser altamente desastrosa. E Jesus diz que a vida é mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário. A vida está em primeiro lugar, e não as coisas que necessitamos para mantê-la. 1.3 Olhai para as aves do céu. Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai Celestial cuida de suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, não cuidam da terra, nem guardam em celeiros como nós, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão. Ele não está encorajando a preguiça e nem falando contra o fato de nós nos esforçarmos em trabalhar para suprir as necessidades da vida. Ele ensina que não devemos viver ansiosos. As aves não ficam ansiosas pelo amanhã. As aves são criaturas e nós, filhos. Aqui está toda a diferença. Se Deus nos deu a vida, certamente nos dará o alimento que necessitamos para o seu sustento. Usando um argumento típico de menor a maior, Jesus afirma que nós, os filhos, valemos muito mais que as aves, visto que nós, seres humanos, somos a coroa da criação e seus mordomos, e podemos confiar que o Pai cuidará adequadamente de nossas necessidades. Quando os discípulos de Jesus responsavelmente se conformam com o modo de vida que Deus lhes ordenou, ele cumpre fielmente a sua parte do compromisso. No capítulo 1, nós aprendemos que o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã do dia de amanhã desequilibre a estrutura de nossas vidas. Capítulo 2. A ansiedade para nada é proveitosa. O único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. Devemos confiar em Deus, pois se Ele provê para o que é passageiro, como não proverá para o que é eterno? O Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos. 2.1 A vida não permite acréscimos. De maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. A medida de um côvado equivale a cerca de meio metro e é usualmente utilizada como unidade para a distância e não para o tempo. Em linguagem popular, o exemplo teria a conotação de esticar a vida um pouco mais. Eis o motivo pelo qual Jesus diz que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda e nada acrescenta, não produz resultados positivos. Há limites para tudo na vida, e não faz sentido algum gastar nossas energias e sobrecarregar nossas emoções quando já fizemos tudo o que está dentro de nosso controle. Muitas vezes,
Nossos temores são de catástrofes imaginárias, mas mesmo quando a fonte de nosso medo é real, toda a nossa agitação não adianta em nada contra as coisas que não podemos mudar, servindo apenas para roubar a nossa capacidade para o bem que de outro modo poderíamos fazer. Como no caso dos pássaros e dos lírios, Deus cuidará do que não podemos cuidar. 2.2. A ansiedade é cega. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e a erva do campo em comparação com o vestuário humano. O Senhor veste as flores com tão rara beleza que está além da capacidade humana imitar. E como não cuidará de seus filhos amados? O Senhor nosso Deus dispensa tanto cuidado, sabedoria e tempo a uma pequenina flor quanto às grandes coisas da sua criação. As flores tinham um período de vida relativamente curto antes de serem tiradas no forno. As flores secas não prestavam para nada, a não ser para serem usadas como combustível no preparo do pão, e apesar disso, Deus as vestia com uma beleza que nem mesmo Salomão conseguiu imitar. O argumento de Jesus é este: se Deus dá beleza a uma flor de vida tão curta, não devotará maior cuidado a seus filhos humanos? Aquele que é generoso o bastante para esbanjar beleza numa flor efêmera, certamente não se esquecerá de nós, os seres humanos, a obra suprema da criação de Deus. 2.3. A ansiedade é incrédula. Ao dizer aos seus discípulos apenas homens de pequena fé, Jesus aponta uma deficiência na fé e não na sua ausência, e segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos, de quem não conhece a Deus tal qual Ele é. A ansiedade por parte de um súdito do reino é inadequada, pois desonra seu Pai Celestial. Tal desconfiança é compreensível com um pagão que acredita nos seus deuses egoístas, caprichosos e imprevisíveis. Mas não se pode aceitar nos que aprenderam a chamar a Deus de Pai. Deve haver uma grande diferença entre os discípulos do reino e os pagãos. Um gentio ou pagão tem muito motivo para sentir ansiedade sobre a vida e o sustento para ela. A ansiedade é uma característica própria do incrédulo, e é por esse motivo que a ansiedade é incompatível com a fé que professamos. Jesus censura a preocupação como desastre para nós mesmos e desonra para Deus. Como o Pai Celestial sabe das coisas que necessitamos, até mesmo antes de lhe pedirmos, somos culpados de sermos homens de pequena fé. E isso se deixamos de acreditar no amoroso cuidado de Deus e a sua provisão. No capítulo 2, nós aprendemos que o único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. Capítulo 3. Vencendo a ansiedade. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades e ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. 3.1. O Pai conhece as nossas necessidades. Esse é um princípio importantíssimo para as nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo o que necessitamos, não existem motivos para um viver ansioso de nossa parte. É possível que um pai natural e terreno, mesmo tendo conhecimento das necessidades de seus filhos, não sustente, mas Deus jamais fará isso. Em toda a Escritura,
somos ensinados acerca da bondade e fidelidade de nosso Pai Celestial. Nele podemos esperar confiantes. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, age com justiça e retidão para com as suas criaturas. Por ser sábio, conhece perfeitamente do que necessitamos e, por ser totalmente bom e poderoso, provê essas coisas aos que nele confiam e esperam. Devemos ter em mente que Deus é nosso Pai, e essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Jamais estaremos alheios ao cuidado e ao conhecimento de Deus. Ele não apenas conhece nossas necessidades físicas, mas também está interessado em toda a nossa vida. Ele está disposto a guiar-nos dia a dia. Temos um Pai que sabe de tudo e jamais nos encontraremos fora do raio da ação de sua solicitude. Deus sempre antevê as nossas necessidades e se importa conosco mais do que nos importamos com nossos filhos. 3.2 Estabelecendo prioridades. Este deve ser o objetivo de cada cristão: buscar o reino e não a glória pessoal ou objetivos egoístas. A questão referente à sua justiça deve ser compreendida em relação ao modo de vida justo proposto por todo sermão. A aceitação da vontade divina e o propósito de pô-lo em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Sabemos muito bem, por nossa própria experiência, como um grande amor pode eliminar de nossa mente qualquer outro interesse e preocupação. Tal amor pode ser capaz de inspirar o trabalho, intensificar o estudo, purificar a vida, dominar a totalidade do ser. A convicção de Jesus é que, quando Deus se torna o poder dominante de nossas vidas, toda a ansiedade desaparece. A busca do reino de Deus e de sua justiça garante por si mesma o recebimento daquilo de que precisamos para as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas necessidades, as nossas limitações humanas e sabe que não viveremos nesse mundo sem preocupações. O que nos pede aqui é que tenhamos a busca do reino como prioridade, porque podemos em determinado ponto ser escravizados pelas coisas deste mundo. Quando o Filho de Deus faz a busca das coisas materiais o alvo de sua vida, ao ponto de ser por elas escravizado, sua vida está fora de centro. 3.3 Basta cada dia o seu mal. Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Jesus recomenda a cada filho seu que enfrente cada dia sem preocupar-se com o amanhã, que não poderá não acontecer. Esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão. A vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas e vitórias. Não existem reservas para o futuro. Da mesma forma que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia e assim estar sempre na dependência do Pai, também nos pede que vivamos a cada dia em paz e em confiança em sua provisão. Fazendo um apelo ao bom senso, Jesus explicou que aquilo com que nos preocupamos hoje pode nem chegar a acontecer amanhã. Portanto, teremos desperdiçado tempo e energia. Precisamos conservar essa energia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando nos preocupamos com o futuro, estamos apenas aumentando os cuidados de hoje. Toda a ansiedade sobre o que amanhã vai nos trazer não muda os acontecimentos, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Os cuidados de hoje são suficientes. Portanto, deixemos que Deus cuide deles. Devemos confiar a Ele as situações de hoje, sem nos preocuparmos com o amanhã. No capítulo 3,
nós aprendemos que o Senhor conhece as nossas necessidades e ordena que priorizemos o seu reino e vivamos bem a cada dia. Conclusão: a advertência contra a ansiedade não é uma condenação da prevenção. Trata-se de não sermos sobrecarregados com os problemas e as dificuldades que ainda nos são desconhecidos. Em todo o tempo devemos confiar no cuidado e na provisão de Deus necessários para cada dia. Amém.